Cumprimentar o presidente Foster. Vai levar um tempinho para a gente poder... Não é só você, eu também aqui já... Fortner. Eu já estou acostumado. Cumprimentar o companheiro Rivaldo, né, da Fentect, o companheiro Sardinha, presidente do secretário-geral, presidente do Sindicato de Brasília, o Enésio representando aí a Findect, e os demais colegas aqui presentes. Nós da Anatect temos um viés um pouco diferente das entidades sindicais. A gente atua mais na questão da gestão, né, do que do processo de reivindicação, enfim. Mas não deixamos também de fazer a defesa dos trabalhadores, das suas reivindicações, enfim, dos seus anseios, né, e fazer a defesa da empresa. E por isso estamos aqui. Nós tivemos um período também de debate aqui no Congresso, já na gestão do Guilherme Campos, né, onde a gente abordamos várias situações naquele momento que não difere muito do que nós estamos vivendo agora. Eram medidas de contenção de gastos, contenção de despesa, programa de demissão, suspensão de férias, serviço médico onde a gente acabou tendo que pagar o pato, né, com pagamento de mensalidade. Enfim, então foi uma série de debates que nós tivemos aqui nessa casa, no Senado e na Câmara. Fizemos também vários debates nos estados, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, tá? No sentido de deixarmos que a sociedade fique a par do que estava acontecendo com os Correios. Porque o discurso era, olha, o Correio está quebrado, nós temos que fazer alguma coisa para salvar os Correios. Né? E muito nos assustou porque essas declarações eram declarações públicas na imprensa. Entendeu? Isso muito nos preocupou em decorrência de que uma fala dessa corre com os nossos clientes. Isso prejudicou muito a empresa. Tá? Enfim, mas eu acho que essa fase passou, espero que passou, e a gente tem uma fase agora com o novo presidente, com a nova gestão, né, que ouça mais os trabalhadores, mais representação dos trabalhadores, né, no sentido de avançarmos, né, na melhoria dos Correios. Diga de passagem, todas as medidas adotadas para redução de gastos e outras medidas, né, não salvaram a empresa da forma que eles disseram que a empresa estava. A empresa, se não ficou do mesmo jeito, ela piorou de lá para cá. Inclusive no ponto de vista da receita, no ponto de vista da credibilidade da sociedade, enfim. Nós tínhamos em 2014 em torno de 125 mil trabalhadores. Hoje nós temos em torno de 105, 107 mil trabalhadores. Pois 20 mil trabalhadores, né, afastados da empresa. Seja por PDI, seja de uma forma voluntária, seja por aposentadoria, enfim. E isso traz um prejuízo enorme para a empresa. Enorme. Primeiro, que a empresa não tem uma política de retenção de talentos. Não tem uma política no sentido de garantir que o conhecimento que essas pessoas têm, que ficasse na empresa. Nenhuma política nessa direção. Isso traz um prejuízo imenso para a empresa. Né? Diga de passagem, nós temos um problema sério na empresa. Nos últimos anos, as políticas de recursos humanos praticamente não existem mais na empresa. Se alguém conseguir apontar para a gente uma política de recursos humanos palpável, que faz com que os trabalhadores sinta, seja ela valorizada, seja ela prestigiada, enfim. Eu tenho alguns números aqui sobre isso. Esses números estão no balancete da empresa de 2017. Olha só, medicina do trabalho. Em 2015, a empresa gastou 140 milhões na medicina do trabalho. Isso é a proteção dos trabalhadores.
Os trabalhadores estão adoecendo. Em 2017, a empresa gastou 96 milhões de reais. Como é que pode? Enfim, eu tenho outros números, mas eu vou me ater agora à questão da fechamento de agência. A apresentação feita pelo presidente nos mostra algo futuro. E ele mesmo disse, isso é algo futuro. Mas nós queremos saber o que se vai fazer o hoje, o agora. Porque fechamento de agência, agora, né, nós somos contra. Porque prejudica a sociedade, prejudica a empresa e prejudica os trabalhadores. É interessante que, certamente, muitas agências já foram fechadas nesses períodos, né? E muitos serviços foram canalizados para as franqueadas, assim como falou o Rivaldo. E aí eu tenho outro número para mostrar como é que isso se deu. No balancete de 2017, isso é público, está disponível para todos, a receita da empresa caiu 5%. Mas a receita das franquias subiu 8%. Isso é transferência de serviço, isso é transferência de contrato, o que levou as pessoas a impostar na franqueada e não na nossa própria. Então, isso é preocupante, porque nós não vamos estabelecer políticas de melhoria com essa política de transferência de serviços das nossas agências próprias para a iniciativa privada. Nós não vamos para lugar nenhum com isso. A receita da empresa, no ano passado, ela caiu de 18 bilhões e 800 para 17 bilhões e 900. Então, a receita caiu bruscamente. Então, assim, nós temos que debatermos, né, o hoje. O futuro é interessante, os técnicos têm que debruçar em cima disso. Então, uma série de iniciativas que eu acho muito importante, mas o hoje nos preocupa, porque é uma ameaça de fechamento de agência e significa demissão de trabalhadores. Aonde vai esses trabalhadores com fechamento dessas agências? Olha, a Anatect, nos debates aqui nessa casa, fez um conjunto de propostas para a direção da empresa. Algumas delas foram até aproveitadas e outras deixadas de lado. Nós sugerimos, e já trabalhamos isso já há algum tempo, né, a criação de um fundo de universalização dos Correios. Da mesma forma que existe no fundo na área de comunicação, na área de telefonia, né, para sustentar as nossas agências que são deficitárias, assim como diz o presidente, mas que ela é importante lá naquela localidade para a sociedade. Ela para garantir a cidadania das pessoas lá naquela localidade. Então, assim, fechamento de agência não é mérito de ninguém. O mérito é fazer com que elas continuem lá, continuem funcionando, continuem garantindo a cidadania ao cidadão. Isso é mérito. Para a gestão, e aí para o novo presidente, né, isso sim é mérito. Nós propomos também, e aí já existe um projeto tramitando na Câmara, assinado pela deputada Maria do Rosário, o deputado Leonardo Monteiro, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Correios, que é a fidelização dos serviços da União com os Correios. O que é que você justifica? Você tem uma empresa pública 100% do governo, mas os órgãos do governo não trabalham com os Correios. Ele vai procurar a iniciativa privada, vai procurar o concorrente. Se só isso acontecesse, o Correio estaria num patamar de primeiro mundo. Só isso. Só isso. Diga de passagem, isso não precisava de projeto na Câmara. Isso precisava de vontade política, de governo, do ministro chegar para a presidência e falar assim, olha, nós vamos implantar isso. Nós vamos baixar uma portaria e daqui para frente todos os órgãos federais
apostam com os Correios, e não com a iniciativa privada, não com a concorrência. Bom, nós estamos muito preocupados, né, com o futuro dos Correios. E uma das coisas que, infelizmente, a gente não consegue enxergar de uma forma muito clara, e aí quando eu falo a gente, nós enquanto gestores do Correio, enquanto formuladores do Correio, é de que quem faz o cliente voltar para os Correios é uma boa entrega. O que está denegrindo a imagem dos Correios é a nossa entrega. E sabe por que isso está acontecendo? Porque desde 2011 nós não temos concurso público. O Rivaldo falou que ele entrou em 2007, eu entrei em 86, 97, eu entrei em 86, e no CDDs tinha carteiro até de reserva. Ele ficava lá, se alguém tirasse férias, ele ocupava, né? Se alguém saísse de atestado médico, ele ocupava. Hoje, os CDDs não têm nem funcionário para dar conta dos distritos. Os carteiros estão dobrando, os carteiros estão adoecendo, os carteiros não estão dando conta de fazer as entregas. E isso o que acontece? Acontece é que a sociedade critica, isso vai para a imprensa, né, porque a gente não tem qualidade na nossa entrega. O dia que contratar carteiro o suficiente e melhorar a nossa entrega e ser pontual, os clientes voltam. Aí não precisa de fechar a agência, não precisa de modernizar, os clientes voltam. Então, assim, se temos qualidade na operação, nós temos condições de recuperarmos essa empresa de uma forma muito rápida. Não dá, é para não ter concurso, não dá é para repor, não dá é para não gastar com a saúde do trabalhador. Então, a saída é essa, simples, simples. Faça com que os nossos trabalhadores, os carteiros, tenham condições de fazer a sua entrega e a empresa e os clientes voltam e a gente volta a lucrar de uma forma no patamar que a gente tinha até anos anteriores. Isso, nós vivenciamos isso, tá? Mas a política adotada nos últimos anos é a política de redução. Política de entrega alternada. Hoje o cliente não recebe mais a sua carta, né, todos os dias. Agora é 1 minuto. Só para concluir, a entrega é alternada. Isso é muito ruim, porque o cliente quer receber a sua correspondência todos os dias. E hoje não é mais isso que acontece. Eu me lembro que a gente postava uma carta, o Zé Maria está ali, que é da nossa época, né, Zé Maria? A gente postava uma carta num dia, no outro dia estava chegando lá no destino. Hoje você posta uma encomenda, SEDEX, e ela chega 20 dias depois, 30 dias depois. Porque nós não temos qualidade operacional. Tem um número aqui, meu tempo está curto, está encerrando, que diz que a empresa investiu em transporte muito menos do que deveria investir, muito menos que investiu em 2015. Então, as nossas condições de transporte também estão sucateadas, fazendo com que a nossa qualidade acabe caindo.